poeira das estradas dessa vida. Vem nossos pés lavar tão coloridos, vem dar-nos dons que acalmem as feridas dos que ainda longe estão de ti perdidos. Senhor, que os nossos pés assim lavados nas águas transparentes de tuas fontes indiquem sempre a cura dos pecados e resplandeçam belos sobre os montes. Lalaia, 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 lalaia. Vamos nos preparar agora para o momento da palavra com uma oração de iluminação. Pede ao nosso irmão Alexandre Brasil que nos dirija nesse momento, rodando não só pelo pregador, que será o reverendo Luiz Sabanai, mas para que nós também que vamos receber a mensagem estejamos com os corações abertos para a palavra de Deus. Pai amado, nós te agradecemos por estarmos em comunidade, compartilhando, Pai, da comunhão, compartilhando agora a Sua palavra. Já pregada pelos hinos, pela economia, pela amizade, pela Tua graça, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida do Sabanai, iluminando, capacitando, Pai, e dando força e dando coragem, Senhor. Dê saúde, dê ânimo e acima de tudo, Senhor. Que o Teu Espírito também nos fale e nos toque. Em nome de Jesus que eu te amo. Amém. Passo a palavra então para o nosso pregador, Luiz Sabanai. Convido a igreja mais uma vez se colocar de pé, porque nós vamos ler o Evangelho de João. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma rátel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardam isto. Porque os pobres os tendes sempre convosco, mas a mim nem sempre me tens. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Podemos assentar. Uma boa noite a todos e todas, mais uma vez. Muito obrigado a todos e todas que vieram aqui a celebrar esse culto a Deus e, de alguma forma, me oferecer companhia a essa nova jornada que eu assumo a partir de hoje. Já tenho feito as tarefas, mas a partir de hoje, formalmente, nessa comunidade, nessa igreja. Não vou citar nominalmente a todos e todas que estão aqui, meus amigos, companheiros, irmãos e irmãs, mas, reverendo Carlos, eu trabalhei com Matias, o seu filho. Sim, Binho também. Nós fomos companheiros de ministério há alguns anos atrás, e por isso que eu falei que vou fazer uma surpresinha, que nós já nos conhecemos
conheci, já sabia, inclusive, quem você era. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é que hoje eu estou recomeçando. Na verdade, esse ciclo novo da vida representa 41 anos desde a minha formação. E o ano que vem eu vou pleitear a minha jubilação, ainda não, mas é o que eu tenho direito formalmente no pastorado da igreja. E a vida toda foi muito mundana, de verdade. Fui muito mais na rua, muito mais no mundo, muito mais no encontro com pessoas que não estão dentro de uma jurisdição eclesiástica, com religiões diversas, com tradições diversas de fé. E aprendi a pensar sobre Deus nessa multifacetária forma de enxergar o que é divino. Os presbiterianos, eu sou neto e bisneto, e vem formando a minha tradição de fé. Me formei muito novo, pastoreei muito novo, briguei muito novo. E agora, já nessa última fase da vida, eu pedi de fato, de coração, para que eu pudesse ter um espaço de fala que fosse o espaço da minha legitimidade, que é o púlpito de uma igreja. E tentar um pouco refletir sobre a dinâmica da vida, os desafios que ela tem, e também um pouco daquilo que nós temos como expectativa para o mundo em que nós vivemos. Então esse é um desafio muito particular, de coração, né? E a minha dedicação, agradecendo aqui já ao conselho dessa comunidade, a maioria são mulheres, inclui agora o reverendo Daniel, e eu vou ser colaborador desse conselho no sistema presbiteriano. A igreja está aqui, nesse local. O concílio dele, onde se formula a nossa fé, está nessa comunidade. E daqui nós testemunhamos para o mundo. Então, o concílio da nossa igreja Presbiteriana Unida de Brasília, que recepcionou através do presbitério Erasmo Braga, sua moderadora, que está aqui, a Cristiane, o reverendo Daniel, presbítera Olga, presbítera Miriam, o privilégio dessa acolhida no dia de hoje, nessa noite, eu agradeço imensamente, imensamente. É um privilégio, vai ser um privilégio para mim, de fato, partilhar esse tempo, que a gente não sabe quanto que é, mas o tempo necessário para o exercício desse pastorado da qual eu sou investido nessa noite. Terceira questão é o desafio de fazer um sermão de estilo. Que numa investidura pastoral eu poderia me habilitar, inclusive, à improvisação, mas preferi não fazer. E o frio na barriga é como se fosse no dia 16 de março de 1991. Diferente de hoje, minha mãe estava sentada na primeira fila. E era um sermão de prova. Um sermão de prova, você tem que ter estilo, tem que botar a mão para trás, não pode... É toda uma regra para se cumprir a homilia do Evangelho, no respeito ao que ela merece. E ao final dessa pregação, para mim aconteceu duas coisas. Isso em 1991, numa igreja, numa comunidade no Estreito, em Florianópolis, Santa Catarina. A primeira coisa que coloquei terno. Foi a primeira vez. E aí, um terno bonito, minha mãe falou, você tem que cortar o cabelo e colocar um terno, tu vai ser um reverendo da nossa igreja. O povo, naquela época, tinha uma certa dificuldade em entender o que eu falava, porque eu estava envolvido com umas coisas que não eram muito adequadas aos presbiterianos, numa periferia de Florianópolis, ocupando terra e construindo comunidade na prática.
E eu andava de sandália, geralmente de sandália, de calça jeans e de camiseta, e ia para o culto, porque eu era pastor, era lotado como seminarista e como licenciado naquela comunidade. Aí, ao final do culto, as irmãs, os irmãos pegaram aquela mania de cumprimentar o reverendo lá na porta. Eu disse, mas, reverendo, o seu sermão foi uma benção. Eu digo, o quê? A benção. O senhor está muito bonito, muito bem vestido, né? A estética chega no coração, né? Eu sempre falei a mesma coisa. Mas essa foi uma surpresa. E minha mãe me chamou num canto, falou assim, olha, meu filho, agora que você é um pastor, é um ministro da nossa igreja, todo respeito, tem duas coisas que não podem faltar. Os dentes bonitos e um português correto. Ela era professora de português, né? Então, aí é aquele tipo bem nosso mesmo, né? Bem do protestante e a representação pública que eu assumia naquele período, tinha pouco mais de 20 anos de idade, foi com essa natureza da contradição, da esperança e da responsabilidade de ser um ministro evangélico, de ser um pastor e de poder, de alguma forma, contribuir com a vida das pessoas. E nesse sermão de hoje, o texto que foi lido no Evangelho, é um sermão que eu intitulo assim, pastorear o povo com esperança e pastorear o povo para a vida. Porque é o que nos coloca no desafio do momento. É dar horizonte para esse mundo. É garimpar a possibilidade de superação de alguns limites que a história nos colocou nesse processo em que nós vivemos. E todos os textos que foram incluídos nessa celebração da Quaresma, hoje, eles nos trazem de alguma forma algumas reflexões, mas a principal é a cidadezinha de Betânia. Agora eu sou um estudante de geografia. Além de começar a ser pastor de novo, eu voltei para a faculdade. Estou no primeiro e frequentei 3 aulas. E aí, quando fala assim, onde é que é Betânia? Onde é que você só localizar o norte daqui, no noroeste daqui, a quase 11 mil quilômetros, essa cidadezinha, que fica na Cisjordânia, ocupada hoje. É uma cidade que era uma cidade de gente relegada ao esquecimento, aos pobres, aos doentes, aos excluídos. Ela tem um nome árabe hoje, que é um nome que se chama Cidade de Lázaro. Eu não sei dizer o nome árabe, mas é essa a ideia. E Betânia, ela parte de uma história para dividir os mundos, de verdade, nesse momento da nossa reflexão. E a libertação anunciada por esse gesto é completa. Liberta a mulher da subjugação, liberta o culto da hipocrisia, liberta a fé da contabilidade, liberta o amor do medo, e é uma liturgia que nasce no chão, do afeto, da presença, e que prepara o mundo para a ressurreição. A casa se enche com o perfume da adoração e não com o peso da racionalidade. Maria transforma o espaço com a sua entrega. Ela denuncia, sem palavras, a religião que finge se importar com os pobres, mas rouba o que é deles, e revela que ao corpo de Cristo, símbolo da humanidade ferida, precisa ser cuidado agora e não depois. Há aqui também uma crítica à riqueza e ao poder. Judas calcula o valor do perfume. 300 denários. O salário de um ano
Maria não calcula. Ela oferece tudo. Esse contraste revela dois modos de lidar com os recursos. Como poder de controle e como dom libertador. Num contexto patriarcal em que as mulheres eram restritas ao espaço doméstico e ao silêncio, Maria rompe com as estruturas do gênero. Ela interpreta o momento, uma palavrinha difícil, escatológico. Mas o que é? Ela antecipa a cruz e ela antecipa também naquele gesto a ressurreição. Ela age com a esperança antes do sofrimento. Melhor que os discípulos. Ela age profeticamente com o seu corpo, com a coragem, com a fé. O gesto de Maria em Betânia é uma chave de interpretação para a libertação que se anuncia no Evangelho. Ela não unge a cabeça de Jesus como se faz a reis, mas unge os pés. Parte mais humilde e vulnerável do corpo. E enxuga com os seus cabelos, um ato de entrega total, corporal e escandalosa, dentro das normas da sua época. O gesto de Maria entre o poder, a transgressão e a libertação, que nos leva a Betânia nesse final de semana, nesse domingo de Quaresma, na encosta oriental do Monte das Oliveiras, é isso que eu estou colocando a noroeste do aeroporto do Ben Gurion, que é o aeroporto de referência em Israel, e abaixo um pouquinho está Gaza, onde estão todos esses conflitos que nós estamos vivendo. No tempo de Jesus, era uma vila simples, casa de Marta, Maria e Lázaro, um lugar de acolhimento e um lugar de resistência. Hoje, esse mesmo lugar é conhecido como a casa de Lázaro, nos territórios palestinos ocupados, cercado por muros, assentamentos e tensão constante. A esperança ali continua sendo um gesto de fé. Na época de Jesus, a Palestina vivia sob o domínio romano. O império cobrava pesados impostos, apoiado por uma elite religiosa, além de ser submissa, era colaboracionista. Os pobres sofriam opressão econômica, exclusão religiosa e marginalização social. A religião institucionalizada havia se tornado um instrumento de poder e controle, mais preocupada com a manutenção do templo do que com o cuidado do povo. Era nesse contexto que Jesus caminhava. E é neste ambiente que Maria realiza um gesto que rompe todas as convenções. Ela derrama sobre os pés de Jesus um perfume valiosíssimo, nardo puro, equivalente a um salário de um ano de trabalho. E a casa se enche com este perfume. Um gesto que desafia o cálculo, rompe o silêncio e antecipa a cruz, mas também a ressurreição. Maria vê o que os outros não veem. Ela discerne e ela age. A unção de Maria feita com nardo precioso é mais do que adoração. É profecia silenciosa. A morte virá sim, mas ela não reinará. A vida já se anuncia. A esperança já começa, a ressurreição já germina. A fé que se ajoelha fala mais alto do que muitas palavras. Maria nada explica, mas reconhece, discerne e
que discerne o momento histórico que ela age. Enquanto a lógica de Judas calcula monetariamente 300 denários um desperdício, Maria quebra o vaso e derrama. Essa ação de Maria quebra todas as lógicas que nós podemos confrontar nesse período. Enquanto o mundo fala de débito e crédito, Maria pratica o gesto da gratuidade. Irreversível. Não dá para mais juntar perfume. E uma atitude como fiel. Ela se ajoelha sim, mas o seu ajoelhar não é subjugação, nem submissão passiva. Não é gesto de quem se diminui, mas de quem compreende. É ato de liberdade espiritual, de discernimento, de aliança com a missão de Cristo. Maria age com dignidade e coragem. Seu gesto não é de servidão, mas de entrega consciente. Ela reconhece o caminho da cruz e mesmo assim permanece. Sua adoração é também profecia viva. Anuncia a ressurreição sem precisar dizê-la. O mundo atual, onde tudo é utilitário, funcional, negociável, o gesto de Maria recorda que a fé cristã não nasce do controle, mas nasce da confiança. Esse é o espírito que a igreja precisa recuperar. Fé que não se reduz a ritos, mas se torna vida. Adoração que não se restringe aos templos, mas transforma o mundo inteiro. O ministério pastoral é serviço no corpo, jamais posição sobre ele. Na tradição protestante, ela nos ensina que Cristo é o único Senhor da igreja. A palavra é a nossa única regra de fé. E todo o ministério é a expressão do sacerdócio de todo o povo de Deus. Por isso, pastorear é acompanhar, não é dominar. É caminhar com e não à frente dele. É ouvir a dor do povo com humildade, sem jamais achar-se acima do rebanho. Esse é um momento de profunda reverência e responsabilidade. Não apenas para este que assume uma tarefa pastoral, mas para toda a comunidade que se compromete com a vocação de cuidar, sustentar, escutar e transformar. A igreja é o corpo vivo em missão contra os desertos desse tempo. Diz o profeta Isaías: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está brotando. Vocês não conseguem perceber isso? A missão da igreja se dá dentro da história, não à margem dela, não acima dela e nem fora dela. Vivemos num tempo de desertos modernos, de desertos espirituais com a fé diluída em slogans. Desertos sociais com o sofrimento produzido pela opressão socioeconômica e também cultural. Desertos comunitários onde a solidão avança até nos vínculos mais próximos, diluindo as relações humanas. E é nesse chão que Deus ainda faz nascer caminhos. É neste mundo que a igreja é chamada a ser espaço de resistência, de acolhimento, de comunhão e de esperança. O ministério pastoral, especialmente hoje, não pode se isolar. Precisa caminhar com os pés no chão e os olhos na promessa. A promessa de que o mundo será novo, de que novas coisas acontecerão, de que haverão novos céus e nova terra. Ser memória de Cristo, mas também antecipação do seu reino. É o famoso já e ainda não.
é antecipar. É como Maria fez. Viu o sofrimento, a morte, o entrave da cruz, mas dedicou a sua manifestação à esperança. Semeamos com lágrimas, mas colheita será de alegria. Diz o salmista: eis que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Ninguém serve ao povo de Deus com fidelidade e temor. Ignora o peso do caminho. Há frustrações, sim. Há perdas, sim. Há feridas, sim. Mas a palavra segura. A fidelidade, a coerência frutifica. A justiça virá. A esperança não será vã. E aquilo que hoje é plantado com sacrifício, amanhã será colhido com gratidão. O ministério que hoje se inaugura, ou se renova, seja ele breve ou longo, visível ou oculto, tem valor não porque o mundo o reconhece, mas porque o Senhor, Jesus de Nazaré, o sustenta com a sua história. Quando a casa se enche com o perfume da esperança, e diz o texto de João do Evangelho, e a casa foi inundada de perfume, é isso que o gesto de Maria faz. É isso que a igreja deve fazer. Que esta casa, que nesta igreja, que este povo se encha do perfume e do perfume da esperança. Mas não para que fique aqui dentro, para que se vá, para que se espalhe. Para que entre as casas dos pobres, dos oprimidos, dos aflitos, nos becos e barracos esquecidos, nas estruturas do poder, levando o sinal que Cristo vive, e porque vive, outro mundo é possível. A fé cristã protestante não se curva de forma nenhuma aos poderes desse século. Ele se posiciona. Ele passa a ser a consciência viva. Ora com os pés sujos, prega com as mãos calejadas, canta com os olhos do reino, mas ele se posiciona, mas ele se coloca, mas ele faz a crítica. Ele antevê o problema, ele denuncia as causas e se antecipa como comunidade a dizer como é que a vida deveria ser. Como é que a vida deveria ser entre os seres humanos, entre nós humanos. E como o mundo deveria ser, um mundo de cuidado, um mundo com cuidado, um mundo que inspira a liberdade de todos e todas nós. Isso é posicionar-se diante da injustiça, é posicionar-se diante da morte, é posicionar-se diante dos entraves que nos colocam no nosso dia a dia e superá-los na nossa esperança cristã da ressurreição. O ministério, essencialmente, o ministério da igreja, do povo de Deus, essencialmente é um ministério da esperança. E essa investidura que acontece nesse dia da Quaresma é, para mim, a renovação não só da minha, mas da missão do povo de Deus. Não se recebe aqui uma autoridade isolada, mas a tarefa de cultivar a esperança com o povo. Esperança que serve, que denuncia, que acolhe, que organiza e que transforma. Que o possamos aqui, investidos como comunidade de fé, servir com fidelidade e com alegria. Que o Espírito de Deus una, mova e fortaleça. Porque a morte não é a última notícia, nem é a última palavra. A cruz não é o único empecilho e nem será o último empecilho. E nem será um entrave. Mas na nossa fé, a ressurreição é o horizonte. E o reino de Deus já se faz sentir. Se
faz presente nas nossas celebrações, nos nossos estudos, no cultivo da nossa comunhão. Onde houver fé, justiça e amor, estará a esperança de Maria. Aí estará o perfume da esperança. Estará a antecipação da nossa esperança, que é a vida plena para todos e todas nesse mundo. Estará o cuidado e estará a novidade. As coisas serão novas. Pela fé, pela luta da justiça e pela nossa esperança. Que Deus nos abençoe imensamente, a todos e todas nós, nesta caminhada. E um privilégio de partilhar com vocês. Espero ser leal, disciplinado e protestante, né? Bater o sino, tem que começar a missa. Mas na prática, o exercício da nossa fé nessa comunidade deverá ser uma síntese daquilo que nós queremos para todo mundo. O acolhimento do povo, homens, mulheres e crianças que vivem à margem nesse mundo do qual Deus em Jesus Cristo não só fez o sacrifício, inspirou no sacrifício a entrega, mas acima de tudo rompeu com as estruturas da morte